Aí, além de saber qual é a nossa composição, a gente precisa pensar em qual é a nossa posição e qual é a nossa função como seres humanos, tá? Então, o que, que a gente foi feita para fazer e qual lugar a gente foi feita para ocupar dentro da criação. Então, primeira coisa, e aqui estão os outros textos também, que depois vocês leem com calma, tá bom? Nós fomos feitas para sermos parceiras do homem na missão de Deus para a humanidade. Primeira falsa narrativa que pode ser que você tenha e que você precisa ressignificar é a de que a mulher tem uma missão diferente do homem no mundo criado de Deus. A missão é a mesma, a forma de cumpri-la é diferente. A mulher não foi dada à mulher a missão de ter filhos e criar filhos. Essa missão foi dada para o homem e para a mulher. A missão de governar a terra foi dada para o homem e para a mulher. A forma como a gente cumpre a missão é diferente, mas a missão de Deus para a humanidade é a mesma, na sua forma masculina e na sua forma feminina. E nós fomos colocados na criação como representantes de Deus, imagem e semelhança de Deus, representantes de Deus no governo da sua boa criação. E quando a gente vai no Salmo 8, ele diz que a gente foi criado para estar um pouco abaixo de Deus e um pouco acima dos anjos. Então, existe algo muito importante na posição que a humanidade exerce no mundo criado de Deus, no mundo bom criado de Deus. E a gente foi criado, então, para sermos os representantes de Deus no governo da boa criação, mas fazermos isso dependentes do conhecimento de Deus para discernir, aqui está discernir, mas tem um R, para discernir o bem do mal. Então, Deus nos colocou como representantes dele na criação, responsáveis por governar e conduzir a criação para o desenvolvimento pleno da criação, para a prosperidade, né, para a civilização, para as cidades, para tudo isso. Deus não criou um jardim que era para ter ficado só num jardim. Ele criou um jardim e colocou o homem ali para cultivar o jardim e desenvolver o jardim, só que de acordo com o conhecimento de Deus, de acordo com a sabedoria de Deus. Tá? E aí, frente a isso, nós fomos chamadas a sermos geradoras de famílias, de sociedades e de civilizações, colaboradores de Deus na cocriação da realidade. Então, nós fomos chamadas a... só a gente olhar lá em Gênesis 2, esses versículos de 15 a 20, que é o momento em que Deus cria o animal e dá ao homem a função de dar nome ao animal. E dar nome na Bíblia, na tradição hebraica, é você dizer para que aquilo vai servir. É você designar sentido para aquela coisa. Então, Deus nos criou para sermos co-criadores da realidade com Ele. Deus nos criou para que a gente, junto com Ele, em relacionamento com Ele, criasse a realidade de uma cidade-jardim, né? De uma civilização, de um mundo em que reinasse a justiça, a paz, a generosidade e o amor de Deus, tá? E aí, frente a tudo isso, nós, como seres humanos, somos os sacerdotes de Deus na criação. Então, como nós fomos criados, como nós somos uma alma que tem fome de Deus, nós fomos criados para sermos os sacerdotes de Deus na criação, no sentido de que tudo o que a gente faz, segundo a vontade de Deus, é um culto oferecido à grandeza e majestade de Deus. Então, nós somos feitos para adorar a Deus, né, como sacerdotes na criação, com tudo que a gente faz. Não só no momento em que a gente fosse lá e falasse, ó, Deus, como você é grande. Não, enquanto a gente
criasse famílias segundo a vontade de Deus, que é a vontade que a gente aprendeu com Deus, a gente estaria adorando Ele, dizendo, olha como Deus é grande, olha como Deus é importante na minha vida, olha como Deus é digno de ser louvado, porque só Ele sabe como criar uma boa família, só Ele sabe como criar uma boa cidade, só Ele sabe como governar bem uma sociedade. Então, a gente presta culto a Ele dessa maneira, sendo sacerdotes que vivem segundo o governo dele. Então, o que a gente precisa entender aqui? Quem nós, como humanidade, né? Nós, como seres humanos, fomos criadas para ser e o que nós fomos criados para fazer. Então, Deus nos criou como suas representantes na criação, com a missão de cultivá-la e desenvolvê-la. E, gente, isso aqui é chave para a gente precisa ter noção disso. Deus projetou o mundo para que a sua vontade fosse feita na Terra através de seres humanos guiados pela sua palavra. É uma colaboração com Deus. Deus age quando eu escolho agir em obediência a Deus. Como seres humanos, como humanidade, a gente tem essa missão, essa responsabilidade e essa oportunidade de sermos co-criadores da realidade com Deus, tá bom? Aqui vocês estão fazendo comentários, né? A Mari, uau! E de fato, isso são coisas que a gente, né? A gente pode ter uma perspectiva com relação à criação e para que a gente foi criado como meros servos, como meras máquinas de adorar a Deus, né? E quando a gente olha sob essa ótica de nós fomos criados para a glória dele, dentro dessa perspectiva, fica parecendo, nossa, Deus é um Deus mesquinho, que só quer que a gente fique, ó Deus, ó Deus. Quando, na verdade, ele é um Deus generoso que nos criou com potencial cognitivo e criativo, e ele nos dá o privilégio de criar, de continuar criando a criação dele, com ele, e dar glória a ele ao conduzir a criação bem, de acordo com a vontade dele, tá bom? Nós somos chamadas para expandir o Éden, tornar o mundo melhor, a Isa disse. Fomos criados para criar com ele, exatamente. Então a gente precisa colocar, antes da gente pensar na nossa identidade, né, na minha identidade, eu preciso entender quem eu sou como ser humana, aonde Deus me colocou, qual é o papel do ser humano, qual que é o papel do ser humano na criação boa de Deus antes de tudo desguingolar, né? E uma das coisas que acontece muito também é que quando a gente pensa no Evangelho de Jesus, a gente já começa pensando a partir de Gênesis 3. A gente já começa assim, eu sou um ser humano que carece da graça de Deus e do perdão do pecado de Deus. Mas se eu não tenho um bom conceito da boa criação e do ponto de partida do que Deus esperava que fosse, do que Deus criou para ser, se eu começo de Gênesis 3, eu não vou me tornar quem Deus me criou para ser. Porque eu, essencialmente, não sou uma pessoa em rebelião a Deus. Eu sou, essencialmente, uma boa criação de Deus corrompida pelo pecado, que pode ser restaurada a essa boa criação através de Jesus. Tá? Então, o que aconteceu e como a gente não está cumprindo aquilo que a gente foi criada para ser? O que aconteceu foi que nós duvidamos da bondade de Deus. Nós, como humanidade, decidimos que a gente não queria contar mais com a sabedoria de Deus para governar bem a criação dele. A gente disse, não, quer saber? Eu acho que a gente sabe melhor. E Deus está escondendo o jogo. Deus está fazendo isso, ele quer que a gente dependa dele, porque no fundo ele não quer que a gente seja pleno e feliz, tá? Então foi isso, aí a gente escolheu se rebelar, nós como humanidade. E desde então a gente nasce com medo, com vergonha e com culpa dentro do nosso coração, tá? E aí a gente passou a conviver com as consequências dessa decisão pela rebeldia.
Então, Gênesis 3, o que Deus apresenta para o homem é: olha só, homem, como você decidiu que você não quer viver comigo, as consequências disso são: você vai morrer, vai ter desigualdade. Mulher, a sua vontade vai ser para com seu marido e ele vai te dominar. Consequência do pecado, não projeto original de Deus. Vai ter frustração, vai ter injustiça, você vai querer trabalhar e não vai conseguir, você vai querer dar fruto e não vai conseguir ter, vai ter violência, vai ter dor, vai ter sofrimento. Consequências de um mundo governado por homens sem estarem debaixo da vontade de Deus. E aí o que aconteceu é que a gente acabou não sabendo mais o que é ser humano, porque essencialmente ser humano é alguém criado para se satisfazer com Deus. E quando a gente está desconectado disso, a gente não sabe mais qual é o sentido da minha vida. Com o que eu me satisfaço? Eu fui criado com essa fome, eu tenho essa fome dentro de mim. Com o que eu me satisfaço? E aí o que acontece? A gente não sabe mais viver em parceria, né? Então a nossa relação com a gente mesmo foi quebrada, eu não sei mais quem eu sou, eu não sei mais quem Deus é, eu não sei mais como me relacionar com o outro, tá? E aí a gente começou a adorar outras coisas. Em Romanos ele diz, né? Trocaram a glória de Deus pela glória das coisas criadas. Então eu comecei a viver para adorar, para prestar culto, porque eu sou um ser que presta culto, essencialmente, eu sou um ser que adora. Não tem ninguém que não adore nada. Se você não adora a Deus, você está adorando outra coisa, está adorando seu trabalho, está adorando sua família, está adorando uma ideologia, tá? Então, a gente começou a adorar outras coisas no lugar de Deus.